Olá, muito boa tarde, tudo bem? Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, aqui em 107,5, também nos nossos canais, tanto no YouTube como no Facebook e no nosso Instagram. Apresentação de Matheus Mitterer, produção de vídeo do Murilo Batista Brolo e na produção de áudio do Paulo Barbosa, direção geral sempre dele, Mauro Roberto Valmórbida. E no programa de hoje eu recebo a bancada do PSDB na Câmara de Vereadores de Erval do Oeste. Bancada do PSDB que faz parte da base política, do município de Erval do Oeste, do prefeito Ronaldo da Rosa. E hoje nós vamos falar como é que está a visão deles no andamento do município de Erval do Oeste nesses 1 ano e meio praticamente de gestão do prefeito Ronaldo da Rosa. Primeiramente agradeço a presença de vocês, Boca, Olacir, também o Seco, Adilson Teixeira. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Matheus, pelo convite, participar aí da Liberdade de Expressão aí, junto com a nossa bancada aí, o Adilson Teixeira e o Olacir Cavalli aí. Estamos aí para responder as perguntas que caberem a nós como vereadores, Estamos à disposição. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Líder, Todos aqueles que nos assistem, que estão acompanhando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e dizer que, Matheus, é importante, o trabalho de vocês da rádio, a que leva a informação mais correta, A gente consegue perceber que a internet hoje é muita fake news, muita inverdade, e a rádio é que leva a informação mais correta. Por isso estamos aí para responder as perguntas e conversar contigo. Obrigado. Adilson. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao amigo de bancada, vereador Valdenir, também. Boa tarde ao Olacir Cavalli, nosso companheiro de bancada já também há bastante tempo. Matheus, prazer enorme, estar aqui, levando aí a nossa comunidade, o que passa pela Câmara de Vereadores, enfim, tudo que se passa também pelo nosso município. Muito bem. Gostaria de saber de vocês, primeiramente, como é que vocês estão vendo esse 1 ano e meio de gestão da Prefeitura Municipal de Erval do Oeste, através do prefeito Ronaldo, do vice também, o Moraes. Como é que vocês estão vendo todo esse trabalho? Matheus, a gente que acompanha, mais de perto, que a gente convive praticamente com 30 dias do mês, sempre acompanhando o município, a gente viu que no começo tinha a dificuldade, como todo prefeito que vai assumir vai ter, E nós agora, depois de 18 meses, começamos a ver um crescimento do nosso município, Melhorias, Nós vemos a nossa educação andando bem, a saúde melhorou muito, Melhorou muito, E nós vemos as outras pastas também se adequaram à maneira do prefeito Ronaldo de trazer o modelo deles de gestão, Então eu acredito que nós vamos ter ainda grandes avanços, Nós vemos aí grandes obras que vão acontecer no município de Erval do Oeste, Mas a gente espera que os últimos agora 30 meses que temos de gestão ainda, vai acontecer muita melhoria no nosso município, Você. Matheus, o seguinte, quando o prefeito assume dia 1º de janeiro, o bom da eleição, de você ser eleito é do dia da eleição até o dia 1º. Dia 1º começa os pensamentos, aí tem que tornar projeto e aí tem que ir em busca do recurso. Então, é difícil você ter em mente essas coisas e trabalhar para acontecer. Então, as viagens do prefeito Ronaldo foram muitas a Florianópolis. Graças a Deus que temos o nosso governador lá, que é da região, de Erval do Oeste, de Bicaré, essa região, que está sendo muito parceiro e que está arrumando os recursos para fazer as obras importantes, A exemplo da praça, a exemplo da Rua Santa Catarina. Se você pegar, nós temos o Distrito Industrial, que em 2005 a gente conseguiu aquele terreno e já vai para 21 anos e nada saiu do papel. Nós temos o terreno que pertencia à Rádio Líder lá, que a rádio devolveu ao município, que agora começou a se trabalhar, a estrutura para montar as casas, as casinhas populares, Então é de muito... Só para esclarecer a situação do terreno, ele era um terreno do município que foi concedido lá na década de 70 ainda, para a rádio, onde tinha a nossa torre.
Aí depois que a gente deixou de operar em AM, né, passou para FM, então foi feita a devolução, né? Então as obras começam a sair do papel. Graças também ao governador, né, a Estrada Boa Rural, nós que estamos naquela região do Céu de Belém também, né, é uma obra que ninguém acreditava e vai sair do papel. Então isso é importante, vai atender toda aquela região da agricultura, um corredor que pode se transformar em arrecadação, né, tem produção. Então acredito que as obras vão acontecer e estamos na torcida para que as obras saiam do papel e que cheguem até a população. Afinal de contas, nós estamos aí para atender o povo, né? Eu sempre digo que o povo é que nos coloca lá e nós temos que defender o povo. Matheus, então já se passou, né, um ano e meio de governo, né? É aquilo que a gente sempre fala. Eu já estou no meu 3º mandato, sempre fui oposição entre paredes, né? Mas isso é uma coisa do passado, né? Eu acho, né? Porque a gente não depende de partido para se eleger, mas depois que a gente se elege. Então eu fiz 2 anos de oposição, mas nunca travei o governo para nada. O Lacir também teve no meu último mandato, né? Quando a gente era oposição. O Valdenir também sempre foi, né? Bem ênfase nesse negócio de partido, né? Quando é coisa boa, nós apoia. Quando é coisa que acho que a gente tem que votar ou a gente não vai olhando o partido. Então, um ano e meio de governo dessa administração, as coisas... Eu falava na Câmara, né? A criança nasce e ela já tem que começar a andar. E as cobranças nossas nunca mudou de governo, sendo oposição ou sendo da base aliada. As nossas cobranças sempre continuaram. E a gente cobrava, olha, Ronaldo, prefeito, a gente tem que começar. E é normal, a gente já está aí, né? Há bastante tempo, e é normal as administrações se alinharem com as secretarias, né, começar a entrar os recursos, enfim, agora, né, nesse 1 ano e meio, já começa a mostrar a administração que é o interesse do prefeito Ronaldo, né, dessas melhorias, enfim, claro que tem muita coisa para se ajustar, tem o piso salarial dos professores, tem, né, da enfermagem, tem os serviços gerais, tem os funcionários da Secretaria de Obras, tem tudo que se melhorar, mas a gente sabe que tem esse negócio da folha, então ainda há muito, né, a que se fazer, mas a partir de agora eu acho que vai começar a sair as grandes obras, né, e o governo do Ronaldo vai começar a botar suas mangas de fora aí. Vocês estão uma questão importante que eu gostaria de questionar vocês. Você falou, né, de que vocês eram oposição, mas não era uma oposição que travava o governo, né? Quando eram projetos importantes para o município, vocês ajudavam o município, votavam a favor. Como é que vocês estão vendo hoje, comparando a oposição que vocês faziam, comparando com a oposição dentro da Câmara de Vereadores hoje? Para qualquer um. O andamento da Câmara, eu acho que começou um pouco travada no começo também, teve aquela... Sabe, veio cadeiras novas, enfim, teve algum, mas daqui a pouco já caiu aquele pensamento também, né, do futuro da política, que não se faz mais política para partido, né, se faz para as pessoas, é o meu pensamento. Eu acho que tem mudado e já tem, a Câmara tem caminhado junto, né, com o prefeito Ronaldo. Lá que alguma coisa ou outra que é normal, que se discute, né, em bancada, acontece, mas... o que a gente vê é uma Câmara, assim, positivamente ao lado do prefeito, ao lado do município, né? Eu acredito, Matheus, todo vereador, a gente já passou por essa experiência, né? Seco também, Valdenir, de primeiro mandato, você acha, e as pessoas acreditam também que você vai mover montanhas. E, de fato, não é isso, porque tem o legislativo, que é os vereadores, e tem o executivo. Então, o vereador aprova os projetos, quem executa é o executivo. Eu acredito que eu tenho falado bastante sobre isso, que precisa, após a eleição, baixar a bandeira dos partidos e hastear a do município. E as pessoas vão observando aquilo que votou para você, a tua posição, a tua maneira de se comportar, e muitas vezes... a gente sente lá na Câmara também que os projetos poderiam andar mais rapidamente. Projetos importantes, nós, inclusive na última sessão, a gente andou conversando,
que precisa ser votado. Para nós lá, se demorar uma semana, 2 para votar, não tem problema. Tem projetos, exemplo do convênio com Santa Terezinha, que precisa ser votado após a votação. Quem vai ser beneficiado? O vereador não. É o cidadão que precisa da saúde. Então, precisa ter mais agilidade para que você vote os projetos. Tem assessoria jurídica, né, que é o nosso assessor jurídico, e isso eu vou cobrar na segunda-feira, que os pareceres têm que estar prontos, para que na segunda nós possamos dar o nosso parecer e que vá à votação. Nós temos a questão dos próprios terrenos aí das margens do Rio do Peixe, acho que faz mais de 30 dias que está lá. E as pessoas estão precisando que nós votamos esse projeto para dar andamento à legalização desses terrenos. Então, e muitos vereadores, muitas vezes, acabam segurando um pouquinho para tirar uma casquinha, e não é assim. Eu acho que após a votação do projeto, todo mundo ganha. É isso que precisa ter em mente. Valdenir, você foi presidente, né, no início desse mandato, né, então. Eu fui situação nos meus 2 mandatos, né? No mês passado e essa aqui. Uma situação boa que eu digo é quando você trabalha para o teu município. Você não trabalha para partido, não trabalha para o prefeito, você trabalha para o município. Né? E quando dizem terminou a política, a bandeira é de Valdo Oeste, não é bem assim a história, né? Eu fui presidente no ano passado, todo mundo viu que eu tive grandes dificuldades no primeiro 6 meses. Existe a queda de braço. Aquele que dizer para mim que não existe queda de braço dentro de uma Câmara de Vereadores, vai existir sempre, porque quem perdeu a eleição estamos há 18 meses e ainda não conseguiu diluir a derrota, né? A gente vê hoje na mídia que continua, né? Então, eu falei, faz pouco tempo eu falei em tribuna, hoje a Câmara de Vereadores está alinhada, né? Faz 2 semanas atrás, acho que eu falei, a Câmara hoje está alinhada. Hoje você vê uma Câmara praticamente 90% trabalhando em direção do município, né? No começo, todo mundo, quem acompanhou, viu a dificuldade. Eu, como presidente, tive grandes dificuldades. Muitas vezes tinha que ir um pouco na força para ser concluídos muitos projetos. Então, eu senti na pele que essa história de baixar as bandeiras, hoje no Valdo Oeste, hoje nós estamos trabalhando com uma bandeira só. Mas lá no começo teve essa dificuldade, que faziam questão de fazer politicagem, né? Eu sempre falo que eu sempre fui um cara da verdade, não passo pano para ninguém, não interessa quem seja, quem gosta, quem deixa de gostar, né? A gente não vem fazer média com ninguém, o meu papel é ser vereador, né? Então, eu sempre falei, hoje a Câmara está no caminho certo, né? Que é trabalhar para o município, né? O Cavalho foi bem quando falou, muitas vezes. Não é que o projeto está lá 30 dias, Matheus. Mas está 30 dias na Câmara, mas está 10 anos. Pessoas esperando esse projeto. 10, 20 anos, né? Então, na Câmara só está 30 dias. Eu não estou pensando nos 30 dias na Câmara, estou pensando naquelas pessoas que estão há anos esperando que seja o projeto para beneficiar aquelas pessoas, para destravar, né? Então, eu sempre digo, para mim, eu sou um cara que leio, pego o projeto, estudo, né? Entendo muito do que é lei, né? Então, caiu na Câmara na sexta, nós temos que estar cientes que na segunda-feira nós temos que debater o projeto, né? Tem as comissões, né? Se é um projeto urgente, nós vamos trabalhar para acelerar ele, né? Nós estamos aqui, o Adilson é da Comissão de Orçamento, nós somos de Constituição e Justiça, que são as 2 principais da Câmara. Nosso dever é fazer os projetos andar. E é o que nós fizemos, né? Nós fizemos andar, de vez em quando demora um parecer, as comissões ela têm o direito de fazer tramitar o projeto mais rápido, e é o nosso dever. Independente se nós somos governo ou não. Se fosse um outro prefeito, nós ia trabalhar com o município do mesmo jeito. Dentro dessas questões que vocês falaram, né, dos trabalhos de comissões, como é que funciona, né, explicar uma comissão pro nosso ouvinte, para quem tem em casa, que às vezes não entende que ele precisa passar, antes de ir para o plenário, né, ter a aprovação dos 9, ele precisa passar para uma comissão que são 3 integrantes. Isso, Matheus. Ela sai, vem pela Comissão de Constituição e Justiça, vai para o orçamento e vai para as outras e vai para a redação final, né?
Daí, todas as comissões dando o parecer delas, o projeto está apto para votar. Daí cabe ao presidente da Câmara Colocar em pauta. colocar para votação, porque na pauta ele já entra diretamente na sexta, né? Ah, tá. E daí, nós liberando, cabe ao presidente definir o dia. Ele tem 45 dias para ele apoiar o projeto, né? Esse é Ou seja, o presidente também pode fazer politicagem, se quiser. Pode, o presidente tem 45 dias para colocar ela, tendo parecer nosso ou não, ele vai decidir o dia que vai colocar, né? O Cavalli é relator da comissão mais importante da Câmara, é ele que faz a relatoria, nós somos o presidente e o Cristiano vice, ali sai o nosso voto, se acompanha a relatora dele, da relatoria dele, ou não, cai lá para a comissão do Seco, o Everton, o Seco é relator da comissão lá, ele dá, quando é negócio de finanças, cai na dele, depois vem para nós, né? Então é tudo assim. Então, se nós decidir e o relator dá um parecer favorável, nós analisemos, né? Lemos os pareceres, nossa comissão lê todos os pareceres, tá? Todos os pareceres entre nós da comissão, né? E liberemos para o presidente da Câmara. Ele decide a votação, né? E precisa o parecer jurídico também, que é o assessor. É opinativo, mas precisa o parecer jurídico também. Só lembrando, né? Ele é opinativo. É opinativo. Mas ele não... A Câmara é soberana. Ah, tá. Lembrando também que tem projetos que podem ser rejeitados na nossa comissão. Uhum. Teve um projeto que a gente, 2 votos contrários, e nós nem a votação vai ao projeto, foi derrubado na nossa comissão. Então, para quem não conhece o trâmite e muitas vezes questiona, é bem complicado, mas estamos aí para trabalhar, né, Matheus? É importante falar isso, né, para o ouvinte entender, né, como é que funciona, porque muitas vezes, o vereador não faz nada. O cara não faz nada. Não, peraí, não é bem assim, né? A importância, Matheus, a importância do vereador, que muitos, tá lá, todos os projetos passam por lá. E depende da aprovação da Câmara, seja orçamento, seja até a questão da estrada boa rural, a questão dos financiamentos. Então a Câmara, só que muitas vezes, de fato, eles não entendem o trabalho do vereador. Acho que o vereador vai lá, 1 hora da sessão, 2 horas, né, que a gente tem que trabalhar, mas você tá conversando com o prefeito, eu que sou líder do governo, conversando sobre os projetos, o Boca, o Seco, enfim, todos os vereadores se inteirando das coisas. Mas eu digo que o trabalho do vereador é importante. Só a gente fica um pouco, muitas vezes, chateado, né, Adilson, que as pessoas não buscam, de fato, saber qual é o trabalho do vereador. Muitas vezes acha, eu quero a minha estrada. Claro, o vereador pode intervir na estrada, pode intervir em outras situações, mas o trabalho do vereador é fiscalizar e aprovar projeto. Essa que é a função do vereador. Mas vocês não têm um poder de execução, né? Que é por isso executivo e legislativo, né? Vocês legislam sobre as leis e o trabalho do executivo, né? Exatamente, Matheus. O que a gente tem que colocar também, muitas vezes as pessoas, até os próprios funcionários, acham que nós que determinamos os aumentos dos funcionários. Nós não podemos legislar em matéria financeira. O prefeito manda o projeto, nós temos o poder de aprovar ou não aprovar, né? Então, não é nós que determinamos. Então, a gente teria que ter um poder maior e nem determinar, eu vou fazer a tal rua. Não é nós que determinamos. Podemos buscar emendas e tal, mas não é nós que aprovamos isso. Gente, falando em emendas, né? A gente, claro, obviamente nós estamos num período eleitoral, não podemos ficar citando nomes de candidatos, deputado, governador. É importante, mas citar, né, esse trabalho que vocês fazem, né, de buscar a emenda. E muitas vezes vocês são criticados, foi para Florianópolis, vai gastar diária. Foi para Brasília, vai gastar diária. Mas muitas vezes você gastou R$500 e voltou com 5 milhões, né? Então, importante esse trabalho, né? Muito importante, Matheus. Às vezes, claro, eu não estou dizendo generalizar, mas muitas pessoas às vezes criticam, né, a ida do vereador a Florianópolis. Por que não faz por telefone? Por que tem tantos meios? Não. Você está lá, Valdenir e o Lacir podem me corrigir, mas você estando lá, cara a cara,
né, com o seu deputado, enfim, independente de partido, né, porque você pega a diária para fazer o curso, né, para se especializar, e nas horas vagas você, né, vai à assembleia, né, você marca, os deputados esperam, você vai lá e faz aquele olho no olho. O Valdenir sempre fala, aquele negócio, como é que é? Na hora da eleição tu vai lá pedir o voto, agora nós quer saber se tu vai ajudar o nosso município. E não existe, Matheus, você ligar para um assessor por telefone, ou não é a mesma coisa que você tá lá, né, e cobrar o deputado, né, olho a olho. Então é muito importante isso, e às vezes as pessoas não têm essa visão. E graças a Deus a nossa bancada, falando da bancada, né, a gente tem conseguido muitos recursos, até nem da nosso partido. Às vezes, né, o Valdenir tem um deputado, às vezes, que não é nem do partido dele, ele conseguiu emenda. Eu também, então o Lacir também. Então a gente vai em todos, né? vai em todas as, onde tiver a porta aberta, quiser receber o vereador, a gente vai lá e cobre, e é difícil vir de mão abanando, sempre consegue alguma coisa. Temos 200, 100, 150, 200 mil. Você veja, Matheus, que a última eu fui tinha a Lesc, em Curitibano. Curitibanos. A Lesc itinerante. Aham. E veja bem, quando falo, vai receber por telefone, ligaram para mim. Tu quer emenda? Vem até Curitibanos. Por que não me deu emenda por telefone? Sabe? Deu emenda por telefone, por pedido assim, vamos deixar, nem vou falar valores que foi passado e até hoje não veio R$1. Uhum. Nem R$1, tá? Agora, de cara a cara, todas eram, tá? Todas eram. Nós fizemos a viagem que eu era presidente ali, fomos criticados lá. Eu fui as 2 viagens, 5.600, trouxemos 700 mil da minha parte. Você acha bastante tu gastar 5.600, trazer 700 mil? A diferença é muito grande, né? Então, a gente fica triste de vez em quando a gente ouve essas críticas, mas o que a gente traz para o nosso município, né? Eu, nos últimos dias aí, recebi 600 mil, fruto do quê? Da buscada lá. O Adilson recebeu lá, o Lacir Cavalli, entendeu? Então, pra gente, que nem a gente fala assim, muitos falam, é dinheiro do povo, mas se tu não põe uma mochila nas costas, põe teu carro rodar, se você põe teu carro rodar, tu não vai conseguir. E tu tá indo buscar o dinheiro do povo, né? Porque a emenda é o dinheiro do povo. Mas se nós não vamos atrás, Sim. Você acha que uma pessoa... Eu, quando não fui vereador, eu não tinha acesso lá. Para mim ter acesso, tem que ser vereador, né? Eu não tenho acesso. Então, assim, é o nosso dever, cumprimos o nosso papel, mas quantas ruas estão fazendo hoje aqui, né? Eu, falando com o partido ali, com o dinheiro que a gente trouxe, o dinheiro que se cada um põe no papel ali, quanto que veio, eu vou fazer de indicação para o prefeito Ronaldo, porque o Cavalli foi bem quando diz assim, emenda tu traz, mas quem determina é o executivo, né? Você indica, se você não tiver uma boa convivência com o prefeito, não vai sair da obra, né? Então, veja bem, 5 ruas aí, praticamente R$1,5 milhão, né? Tô falando da minha parte, depois a parte deles, tudo junto que tu sabe. Mais de 1 milhão recurso. cada um, bobear Então, 1,5 milhão cada um, aí dá 4, por aí, 5 milhões. 3, Aí 4 você milhões. vê, eu falei esse dia em tribuna, a gente fica contente quando hoje o pessoal do PP trazendo recursos com emendas também, né? Então, PL, então, por isso que eu falei, hoje a Câmara está trabalhando numa linha só, que é o município de Valdoeste, né? É o que tem que ser, né? Nosso papel de vereador, e pra gente é gratificante, tá? Gratificante tu chegar lá e ver que a obra está acontecendo com o recurso que tu foi buscar. Falando em obras, como é que vocês estão vendo também essa questão de obras dentro do município de Herval? A gente não pode ficar citando, mais uma vez, não podemos ficar citando nomes de candidatos e tal. Mas como é que vocês estão vendo, né? A Santa Catarina é uma obra que há 30 anos se fala. A praça, também, muito tempo. Distrito. O distrito, as casinhas populares que vão sair. Estrada Boa. Estrada Boa. Como é que vocês estão vendo, né? Eu acho que, Matheus, é aquilo que eu falei no início, né? Você tem um sonho de realizar uma rua Santa Catarina, por exemplo,
a vontade, e até para o prefeito de primeiro mandato é bem complicado. Até você se entrosar, eu acho que o Ronaldo teve essa dificuldade no primeiro ano. A ideia, projeto e buscar o recurso. São 3 etapas. Você tem a ideia, o pensamento, projeto e buscar o recurso. Então eu vejo, e tem que viajar, Matheus. Se você não viajar, imagine essas obras ali, se não me falha a memória, né, Boca Seco, acho que em torno de 55 milhões. Uhum. Mas sobra da administração do dinheiro, da arrecadação, não sobra praticamente nada. Para você ter uma ideia, a saúde, que é bom lembrar, a gente é obrigatório por lei, 15%. Falei com o João essa semana, são 28%, chegou a saúde a gastar 33%. A educação é obrigatória por lei e isso dá a rejeição das contas também 25%. Aí nós temos 500 quilômetros de estrada no interior, que precisam ser mantidas dia e noite, porque o frango tem que ser entregue, o leite tem que ser apanhado todo dia lá na propriedade e precisa ter a estrada. E isso é recurso. E outra, o agricultor quer a estrada boa. Um tempo atrás, eu jogava um cascalho ali e ia embora. Hoje, se não tiver a lisinha, a estrada, o agricultor, eu vejo a nossa que vai a Sé de Belém aí, estragou um pouco esses dias, já estão chiando. Então, sobra muito pouco. Imagine você colocar nos cofres do município 55 milhões, não consegue nunca. Então, os municípios pobres, que nem o Val do Oeste, e aí é importante que a pouco as pessoas não entendem muito a administração. Por que hoje nós estamos com o limite prudencial da folha em 50 e pouco por cento? Culpa do prefeito? Não. Porque Distrito Industrial, que era para ser em 2005, a gente ganhou aquele terreno, agora, depois de 21 anos, está saindo do papel. O que acontece? Aquela criança que nasceu naquele ano está com 21 anos, 20 anos. O que ele precisa? Trabalhar. Se ele trabalhar, vai gerar renda. Veja os terrenos aí da Beira Rio, aí, que também precisam ser legalizados para ser ampliado. Aquela obra que é do ex-prefeito de Joaçaba, ali do Bigode, que faz uns 15 anos que está embargado. Mais, eu era guri. Tá. Mais de 20 anos. Ali era para sair até um outro supermercado, não saiu. Então precisa esses projetos de distrito industrial. O ex-prefeito Mauro tinha dado aquele terreno habilitador para a Associação Aparecida, mas é um terreno bom para ser instalado uma empresa. Agora o prefeito comprou do Pedrini lá e deu lá o terreno que fica mais próximo da comunidade. Então isso precisa ter trabalhado para ter renda. Precisa que a agricultura produza, arrecada, para poder gerar mais renda, para melhorar o salário dos professores, da obras, da agricultura, enfim. Então não é assim tão simples que nem as pessoas pensam. E dentro dessa situação também, né, a herança que vem, né? Não estou falando mal dos antigos prefeitos, mas toda ação é uma reação para o futuro, né? Então chega uma hora que a conta vem, não adianta, né? 350 mil por mês que tem que ser repassado. Mas isso eu acho uma sacanagem do governo federal. E não estou falando que isso aí do atual governo, estou falando de todos os governos. Porque é os mesmos 170 mil há mais de 10 anos. Só complementando ali sobre os recursos, o Cavalli falou 55 milhões. Isso é uma conquista de 18 meses, né? Da gestão Ronaldo e os últimos 2 anos do governador, né? Daí peguei 2 anos do outro mandato com os 2 anos do governo do estado, né? Se eu não me engano, não deu 14 milhões, né? Falei esses dias até na sessão da Câmara ali. Será que os prefeitos tinham afinidade com o governador? Falta de projeto, falta de alinhamento com o governo? Não sei se é questão de alinhamento, mas eu acho que projeto, né? Porque Acho que o dinheiro tem para todas as áreas, se você tiver projeto. A gente fala, sempre falei, não sou advogado de ninguém, não estou aí para defender ninguém, mas eu gosto de falar as coisas certas, de fato. A gente viu o esforço deles do último aí para conseguir os projetos para liberar Santa Catarina, praça, para conseguirem fazer o esforço de todos os funcionários, prefeito, todo mundo correndo para dar no prazo. O setor do planejamento, né? 4 de julho, né? A gente vê o empenho deles para fazer. Então, o prefeito Ronaldo tem uma afinidade maior com o governador, tá? De fato, a gente tem que admitir que o prefeito Ronaldo ele tem uma afinidade boa com o governo, junto com o partido PL, né? Então, as obras vão acontecer 50% porque o prefeito Ronaldo
é um cara batalhador e um cara que vai atrás, dependendo se é partido ou não é. Isso nós temos que dizer e falar sempre, entendeu? Se o prefeito não tem afinidade, não vai conseguir nada, tá? Nós tivemos outra gestão, eu lembro do governador Moisés, não era nem recebido, a turma de Valdo Oeste nem era recebida lá, né? Então, isso pesa muito, tá? Pesa muito, né? Você tem que ter, primeiro de tudo, o respeito pelo o governador tem que respeitar os ervalenses aqui, que são prefeito, vice, coisa errada. Então, isso pesa muito na hora de tu buscar o recurso, tá? Isso, nós temos que ser justo, né? Uhum. Dentro dessa questão, falando de obras, a Santa Catarina é uma obra de 30 anos que se fala, né? Principalmente na questão do escoamento pluvial, né? Chove lá no RUP, chove no São Jorge, Serra Alta, deságua aqui embaixo, né? Obviamente é o relevo, a gente não tem... Mas é uma obra que necessitaria ter sido começada há 30 anos e se fizesse 2 metros por ano estava feito, né? Até aqui embaixo. Como é que vocês estão vendo essa questão e também, né, falar para o povo, né, ter paciência, porque é uma obra que vai... Matheus, toda obra ela vai causar o transtorno, isso é óbvio. E a Santa Catarina obviamente, o caminho mais usado, né, da cidade, a principal via é a Santa Catarina, né, da ligação ao nosso interior, né, vários bairros. A Santa Catarina a gente costuma dizer, é o menino das olhos da administração. Por quê? Há muito tempo, isso, né, já falaram aí, tantos e tantos anos, a tubulação é lá de quanto? Tanto que cresceu, 2 loteamentos lá em cima, 3 loteamentos, se eu não me engano, desce tudo essa água, não tem mais como suportar. Então, é um projeto audacioso e acredito, a gente sempre tem que falar, se a gente não tivesse o governador daqui da nossa cidade, difícil, né, todo esse dinheiro vir para cá. Então, a gente parabeniza o prefeito, o setor de planejamento muito importante, o Valdenir falou da correria que foi, né, dos prazos de entrega, porque o governador, ele é simples, ele vai lá, apresenta, tu falou, projeto, tem o projeto? Vem. Então, parabéns, né, à administração. A né, MOC também. A MOC, isto, a MOC, também. o Odair Travisol, que é o setor de planejamento que acho que dia e noite trabalharam, né, para que tinha prazo para entregar, né, a praça, enfim, a gente tem a questão de outro município ter, nós não ter, aquela praça sempre foi um problema, graças a Deus vai sair, né, a questão vai entrar nesse assunto. A questão do distrito industrial, que é um sonho do prefeito também, a arrecadação precisa aumentar, a folha está lá daquele tipo, a gente sempre fala, né, tem um servidor que precisa do aumento, né, tem a classe lá de serviços gerais, as merendeiras, enfim, né, professor, né, o piso salarial, precisa do piso para o enfermeiro também, então são vários detalhes, né, que a administração não tem se cansado de bater e tentar, e nós como vereadores estamos ali para apoiar, nós vamos fazer o possível e impossível para que essas obras saiam. A reforma do UPA, nós estávamos falando ali do repasse, o Jorginho prometeu, né? É uma fala deles, se nós aumentássemos a capacidade, né? Os vereadores estão aí, vai ajudar com o repasse, né? Então, nós precisamos que essas obras, né, agora andem, e vai causar os transtornos, que a gente falou. Vai ficar Santa Catarina, passagem lá para Alberto Leal. O prefeito já tem a visão, já abriu. Ou né? também Ou pelo Santo Antônio, pelo RUP. Pelo RUP descendo pelo São Jorge. Desculpa, São Jorge descendo a Senadora Eusébio aqui. Então aí vai causar um transtorno. Então a gente pede também para a comunidade, né, que tenha paciência, que vai causar todo o transtorno. Mas enfim, vamos ter que passar por isso, passar por essa etapa, né, para depois nós colher os frutos, né? Só para complementar, Matheus, Santa Catarina acho que é a maior obra de infraestrutura do nosso município, né? Para tu ver, Que vai ajudar se tu vê hoje Carlos Gomes. a drenagem que tem que ser feita para ali, nós estamos falando em tubulação de 1 metro, você sabe que tem que abrir 1,5 metros para baixo, né? Então... Para explicar, a tubulação que tem hoje é de 30, né? Para 50, eu ver acho. hoje... Agora vai 1 metro. Toda essa água que desce cai na Carlos Gomes. Quem lembra na época que era o ex-prefeito Guindano, né? Arrancou tudo o asfalto na época, né?
Então, veja que naquela época já tinha que ter pensado em mudar toda a infraestrutura de canalização pluvial da Santa Catarina. E não foi feito. E agora veio todos esses anos, todo mundo empurrando. Santa Catarina só fala Santa Catarina e nunca aconteceu. E agora vai acontecer, né? Mas que nem você falou, vai trazer transtorno, vai trazer muitas vezes. Ainda que nós temos hoje bem um ponto, o senador Eusébio, tu sai para o lado, né? Bem um ponto, sai para Florianópolis, né? Até chegar lá em cima. Então, ela vai conseguir esvaziar um pouco o transtorno para as segundas vias, né? Mas uma obra demorada é para 9 meses, se não me engano, mas eu falei que já vai um ano, tá? Vai um ano, né? Tem que estar preparado, que vai acontecer isso aí, mas acredito que vai ser um projeto que vai melhorar 100% essa desaguação do nosso município, né? Que traz São Antônio aqui para baixo, no centro, né? Então eu acredito que vai ser uma grande obra para o município e acredito que nós vamos até, sempre nós falamos, junho do ano que vem, julho do ano que vem vai estar uma obra finalizada, né? Além disso, né, o prefeito também já citou que está buscando recursos junto à Defesa Civil, né, e o governo do estado para poder melhorar também aqui embaixo, né, na frente da BRF também, né, que há ali um acúmulo de água também, que vem água das partes altas da cidade, né? Na BRF, o prefeito já acordou com a empresa, né? Ele já fez da rua para baixo, a BRF fez por conta. Então, precisa se tratar disso, porque não adianta estar aumentando a tubulação aqui na rua Santa Catarina, se não tem a saída menor do que aí o problema vai estourar aqui embaixo. Eu penso, Matheus, que o prefeito que faz isso é de coragem, que todo prefeito que, além de enterrar tubo, fica enterrado, que ninguém vê, politicamente você tem que arrebentar a rua, causa transtorno, asfaltar novamente. Então o prefeito que faz isso é de coragem. E a gente tem que lembrar também do ex-prefeito Guindani, que elevou os níveis de saneamento básico bastante, foi um ato de coragem. E isso é qualidade de vida. Então a gente precisa lembrar dessas pessoas que tratam disso. E o Ronaldo está sendo de coragem fazer essa parte que outros prefeitos talvez não tiveram a coragem. Eu brinquei também com o ex-prefeito de Joaçaba, Dioclésio Ragnini, quando ele abriu todo o centro de Joaçaba, né? Exatamente. É um lado que não aparece. Não aparece. Foi fazendo em etapas, né, para não prejudicar de uma certa forma todo o trânsito, mas É resolvido. Você lembrou bem agora, Matheus. Eu fiz aquela obra da frente do NPS. sim, A tubulação passou por baixo ali. Na época nós fizemos, ela passa dentro da obra. Foi aberta a tubulação para cair ali para No Rio do Tigre. o INSS, por dentro ali. Passa dentro da obra do Debargo ali. Na época, ela pegava na frente acumulava muita água na frente do Pedrinho ali, né? Naquela esquina onde tem a concessionária, o Caetá, a Isso loja aí. Pedrini. então, Ali alagava tudo, né? isso aí, foi feita a tubulação quando nós fizemos a obra, na época que estava fazendo a base da obra, a prefeitura passou toda a tubulação grande ali dentro ali, para desafogar toda aquela água que ficava na frente do Caetá ali, né? Então, veja que você falou, é uma obra que ninguém lembra, se tu vê, porque foi enterrada, né? É invisível. Mas veja só o que ela trouxe de benefício, né, para o município. E é o que vai acontecer aqui na Santa Catarina. Pode chover o que choveu aquela outra vez que acabou entrando água inclusive em lojas, empreendimentos aqui, né? Uhum. Se tiver uma galeria que suporte, não vai mais acontecer, né? Isso. Tá chovendo muito, né? Até o Cavale aqui do interior. Tá chovendo muito em pouco tempo, né? Não é mais Exatamente. aquela chuva de, choveu 100 milímetros, 24 horas. É. Beleza. Agora, chover 100 milímetros em uma hora, vai alagar, não adianta, né? Exatamente, Matheus, estava falando com o prefeito essa semana, né? Lá num outro terreno que ele comprou, eles levaram os tubos de 40 lá, para colocar mais uma camada. Esse prefeito e eu colocaria de 60, porque o tubo de 60, além de passar, vem galho, vem folha, ele passa aquele cisco e vai embora. E o de 40 ou de 30, atravessa qualquer ramo ali, qualquer grimpa de pinheiro e tranca. Então tem que ter essa visão, resolver o problema.
de uma vez por todas. Custa muito caro cascalhar uma estrada, britar, e daqui a pouco a tubulação entope e vai embora tudo. Tanto que está preparado para pouca chuva e para bastante chuva. Muito bem, vamos falar da praça. A famosa Praça Daniel Olímpio da Rocha, um problema de anos também, que felizmente foi resolvida uma questão que era as brigas na praça, a bebedeira, mas isso, que durou por anos, afastou a comunidade dali, né? Temos que ser sinceros. A comunidade evita ir ali. E agora o prefeito Ronaldo conseguiu recursos, fez o projeto para reformar a Praça Daniel Olímpio da Rocha. Como é que, primeiramente, vocês estão vendo, né, esse movimento, essa reforma, né, da praça em 2026? Matheus, hoje você vê o trabalho aqui dessa praça. Eu fui vereador em 2017, tinha aquele problema lá das brigaiadas ali, que eu faleci no Américo. Banheiro que não tinha nenhum, né? A dificuldade do município, me lembro bem, para conseguir comprar um vaso na época, né? E devagarzinho foi resolvido a parte das brigaiadas, bebedeira, foi tirado o pessoal dali. Mas as famílias não voltaram, né? Você passa por Luzerna, tu vê lá cheia a Praça de Luzerna, tu vai no parque ali, tu vê o pessoal daqui tudo para lá. E agora que vão ter um projeto, uma praça que... Tua vida não é só pavimentar a rua e coisa, né? Tu tem que ter, né? A cidade tem que estar bonita, eu sempre falo. Nós critiquemos quando o prefeito planta umas flores, mas quando vamos numa cidade que está cheia de flores, todo mundo diz, ó, viu que cidade bonita lá? Mas para ficar bonito tem que plantar, né? E tem que ter alguém que cuide também, né? Tem que ter gente que cuide, né? Mas e educar o povo para não arrancar, né? Porque o povo para fazer coisa aqui em Armadilha também, né? Tá, mas daí eles postam lá na rede social lá, que o prefeito quer plantar flor. Na nossa cidade não pode, mas nas cidades vizinhas acham bonito, né? Então, eu fico, de vez em quando, analisando e pensando o que passa na mente do ser humano. Nós tem que... O ser humano, até hoje, não foi estudado ainda, na verdade. Porque, daí você vê agora a praça, né? Começou todo o trabalho para começar antes do término também, de poder liberar a praça, né? O tempo eleitoral. Daí chega para começar, eu vi o projeto lá, não tinha nenhuma hora que iam derrubar a subestação, né? Daí eu vi que outras vezes foi reformado, foi trocada a aba, foi tirado isso aqui, outro lá, telhado, pintado, né? Mas não teve problema para pintar, nem para pôr uma telha lá de zinco, nada, né? Se desfigurou o que era para ser um patrimônio histórico. Patrimônio histórico foi desfigurado. Eu, quando digo para restaurar, muita gente não entende o que é restaurar. Restaurar, você tem que aproveitar a mesma peça e fazer novo ela, né? Tem que restaurar ela. Daí, mas vamos lá, eu falar da praça que começou bem, tá parado. Hoje é para decidir, né? Como é que vai ser liberado ou não. O prefeito nunca falou em derrubar a estação. Prédio da estação. Isso aí. Ele ia adequar ela, né? Melhorar, porque tem que. Como é que você não vai fazer isso? Tem que melhorar para ela se manter em pé, né? E a gente viu lá que foi apanhado numa liminar para travar, para parar. Mas daí eu já falei na sessão, né? Mas vamos lá. Para mim foi só um ato político, né? Se você ver quem estava lá e quem assinou a papelada, é da política que chora ainda a derrota da eleição passada. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, eu não passo, já falei 10 vezes e não vou mudar meu jeito, né? Vou sempre falar, enquanto existia politicagem, porque prazeroso para as pessoas é as coisas que travam e não saem. Como é que tu vai fazer política daqui a 4 anos? As coisas não acontecerem num outro mandato. É assim que funciona a política, né? Você esquece o teu município e começa a pensar só na política, né? E já pensando daqui a 4 anos como é que você vai fazer. Então, me desculpe, né? Eu sempre falei, sou de acordo em manter patrimônio histórico, né? Sempre falei, nunca fui a favor de derrubar. Nunca.
né? Nenhum colega meu aqui foi a favor. Mas, gente, vamos deixar o homem trabalhar, entendeu? Todo mundo eu participei, Matheus, assinei na quarta, na quinta começou a empresa. Já começou a mexer, né? Tem prazo, acho que é 6 meses, Então né? faz uma liminar só para subestação, né? Entendeu? Deixa os caras continuar trabalhando na praça. Parou tudo, prazeroso. Eu vi até gente comentar. Tô falando a verdade aqui. Gente dizer assim, que bom que parou a praça. Entendeu? Que bom. Mas, gente, eu não sei que país que eu tô vivendo, que município que eu tô torcendo pro meu município não andar. Entendeu? A gente fica triste com essas conversas que a gente escuta, né? Pessoas que torcem pro município travar para ficar melhor para eles. Entendeu? Mas melhor o quê? Melhor para eles politicamente. Se o prefeito Ronaldo não fazer, eles têm argumento na próxima campanha. É assim que eu acho que a política tem. Tá. Não tem outro fato. Eu não estou defendendo o prefeito Ronaldo, mas por que não fizeram antes, então? Tiveram todo o tempo do mundo para fazer. Todo o tempo do mundo para fazer. Tiveram 4 anos e mais 6 meses. Estou falando em 54 meses. Estava tudo ali. Podia ser feito, mudado a história de Valdoeste, né? Ter ponhado. O último que mexeu na praça foi o Mancha, né? Uhum. Que foi o maior bafafá na época, 2 milhões. 2007, 2 milhões. E feito muito pouca coisa com 2 milhões. Hoje vamos fazer 5 milhões e 400 e vai restaurar toda a praça com rua coberta e tudo, né? Quem que vai fazer a praça? Vai resolver o problema da praça? Vai ser o prefeito Ronaldo. Falei na sessão esse dia, né? Prefeito Ronaldo, né? Então, assim, esses que tentam hoje parar a praça, se pudessem parar por muito mais tempo como eliminado, te garanto que iam tentar travar. Né? Na realidade aparece na mídia agora por causa dessa liminar, por causa da praça, né? Mas construir o município de Valdoeste, zero, né? Zero. Sempre falei, gosta quem gostar, vai repetir minha palavra, o que eu falei aqui, né? Vão ficar sentido, vão falar que o vereador está equivocado, porque não sei o quê. Eu não estou equivocado, né? Estou falando o que é verdade aqui. Doa quem doer, gosta quem gostar, né? Nós temos que falar a verdade aqui sempre. E vou falar, né? A intenção é politicamente, é que as coisas não aconteçam no município de Valdoeste para ter palanque daqui a 2 anos e meio, né? Então, isso aqui para mim é só ter uma coisa, politicagem, né? Vamos ver se eles trabalham para fazer alguma coisa de bom mesmo para o município, entendeu? De bom. Porque o prefeito Ronaldo sempre falei, nenhum momento eu participei das reuniões desses projetos da praça aí, nenhum momento o prefeito Ronaldo disse, vamos derrubar, vamos mudar toda a característica do coisa. Nunca. Restaurar o que estava muito ruim, para você apresentar numa praça nova, ele tem que se adequar um pouco àquilo ali, entendeu? Uhum. Para ele se manter, daqui a uns anos vai cair sozinho, né? Se você não mudar. Como foi mudado o Beral na época, né? Foi trocada a telha porque chovia dentro. Então isso aqui é umas coisas que eu já falei lá. Pau no Chico e nada no Francisco, entendeu? Quando é para mim, tudo 10. Quando é para os outros, 0, né? Então tá na hora desse pessoal começar a pensar e esquecer, tá? Política acabou, né? Tem um prefeito novo que ganhou a eleição, que é o Ronaldo, e vai ficar na cadeira até 2028 e eles vão ter que respeitar como prefeito e as obras vai acontecer no município que fazia muitos anos que nada acontecia aí, né? Uma pergunta minha agora, jornalisticamente falando. Vários espaços de Valdoeste, vários prédios, né, históricos, particulares, foram demolidos e ninguém falou nada. Exatamente, viu, Matheus? Temos ali em frente o posto Gemelli, né, o antigo Hotel Lotus, né, que era uma das primeiras construções. Se fosse olhar assim também a prefeitura municipal, que foi a primeira do município de Valdoeste, também não podia ser derrubado. Parece-me que agora o Evalense também vai ser vendido, não tenho essa informação correta, parece também que vai ser demolido para construir um prédio. Nós tínhamos a Casa da Cultura, que era no antigo prédio do Panocelli, um dos empresários mais importantes de Valdoeste, né, que está aí a obra dele ainda, que é a BRF, né, que também nesta casa
acho que o primeiro hospital, se não me falha a memória, e que foram demolidos. Então, assim, eu acho que as características são importantes, mas veja bem, se você não consertar a cobertura, você não ir trabalhando as coisas que estão sendo estragadas, aí sim vai desaparecer, vai cair. Alguém me falou esse dia, tinha o sino na praça também, desapareceu. Um pedido, onde é que está esse sino? Exatamente, então assim, a gente tem que olhar a floresta toda, não olhar só aquela árvore que está próxima de você, a minha árvore tem que estar bonita, o Boca tem razão quando fala, eu acho assim, vamos falar um pouco de política, o prefeito Ronaldo perdeu a eleição para o ex-prefeito Mauro, o que ele fez? No outro dia ele estava lá conversando com o prefeito e nós, vereadores também, né, eu disse que nós estávamos no mandato, em busca de recursos para o prefeito Mauro e, consequência disso, que o prefeito, o Ronaldo hoje é prefeito. Então vamos se unir, eu acho que tem um momento da campanha de trabalho, você tem que trabalhar para poder se colocar na posição de candidato e vencer a eleição. Eu acho que nós que estamos aí de vereador, você tem que ir em busca de recursos, trabalhar para que esses recursos cheguem à população, para você ter credenciamento para na próxima eleição chegar na casa, né, Valdinir, e pedir o voto para o cidadão, porque você tem uma bagagem para mostrar para o cidadão. Agora, muitas vezes atrasar o andamento das coisas, isso não traz nenhum resultado. Então, isso que tem que estar na mente de qualquer cidadão. Vamos trabalhar junto, a bandeira do Ervaldo Oeste que importa, e aí sim, com certeza, as pessoas vão ver quem está trabalhando. Muitas vezes você pensa que o cidadão ervalense não está vendo. Esses dias eu estava falando com um cidadão aí, eu disse, cara, eu tinha te falado de tal coisa que era assim, infelizmente eu não consegui. Não, eu sei da tua história, cavaleiro, eu achei que ele não sabia nada de mim, ele sabe tudo de mim. Então isso que é importante. E eu acho que o mais importante é ser sincero, né, e o preto no branco, né? Exatamente. Não tem nada, não me vê, como é? Ou é preto ou é branco, não me veio com cinza, né? Então... Tem o sim ou não. Por que criaram duas palavras para você? Sim, se você disser sim para o cidadão, cumpra com a palavra. Se você disser não, também o não bem colocado é importante, porque você ser enrolado é a pior desgraça que tem. Infelizmente, Matheus, aconteceu, né, de barrarem essa obra. Valdenir falou muito bem, quando se barra por causa de uma parede, a obra toda devia continuar, né? A empresa tem mais coisas para fazer ali ao redor, né? É um projeto amplo, bastante coisa, vocês falaram aí, né? O tamanho do projeto, né? E a gente fica muito triste, muito triste. O Valdenir falou que algumas pessoas, a gente vê comemorar isso, né, cara? A gente fica triste, né, cara? Como que é uma coisa que há anos, né, nós precisamos, eu não se sentia seguro de ir ali, né, ia em outro lugar. Quanto mais uma criança, uma mulher, uma idosa. Não parava banheiro, é difícil, o Valdenir falou. Então, agora que chegou a hora e a gente fica triste, muito triste, quando as pessoas comemoram uma ação dessa, né? Tudo bem, tá dentro da lei, vai fazer o quê? Mas eu acho que tinha que ter uma sensibilidade. Faltou um pouquinho de diálogo, tudo bem. Mas o prefeito Ronaldo, nós... Dos dois lados faltou diálogo. Dos dois lados. Quando vira o projeto lá, por que não antes, né? Não vamos ajustar, né? Para que isso não acontecesse. Então, infelizmente acontece, né? Tem que lidar com esse tipo de situação, mas eu tenho certeza que essa obra vai sair. E essas pessoas, né, que criticam agora, que estão usando, né, disso para fazer algum tipo de política, lá no final vai bater palma, eu tenho certeza. Né, porque é para a nossa comunidade. É uma coisa que vai ficar marcado, né, em várias administrações. Você falou, quem vai... saiu lá, mas é aqui, é nesse mandato que vai sair. Então, infelizmente, né, que nem eu já falei, entristece um pouco, né, de fazer política, mas a gente tem que olhar para o futuro, né, isso vai passar, né, já estamos ajustando, logo vai sair a obra e eu tenho certeza que a nossa comunidade merece um espaço desse, para estar aí nos domingos e enfim, no final do dia, ir lá tomar chimarrão, praticar seu esporte, né, tem o caso da agricultura familiar, né, o Lacico também vai
vai usar daquele espaço para shows, enfim, para tudo. E a nossa comunidade também não quer só trabalhar, quer ter o seu momento de lazer. E nós precisávamos de um espaço desse, infelizmente. Mas eu tenho certeza que logo, logo se ajusta e bola para frente, se Deus quiser, vai dar certo. Naquele espaço onde tem o pavilhão ali, né, da antiga rede ferroviária. O que vai ser? Esse é a Asa Delta, desculpe a retornar, eu já questionava no mandato passado, é um perigo, né? Teria que ter feito uma fiscalização, né, daquela obra, porque é ferro, e ferro já faz quanto tempo que está ali? É um perigo, né? Dá um vento, cair. Graças a Deus, né? Isso é o que a gente fala do atraso da obra, né? Quanto antes pudesse tirar aquilo ali, né, para não causar aí um acidente, uma tragédia, né? Porque a gente pensa naquilo ali, cai toda aquela estrutura de ferro, né? E faz anos que está ali no tempo. Então, aquilo ali, quanto mais atraso, fica difícil. E o Matheus, a gente deve colocar também que agora em 2027, né, a Rumo, que tem o poder da rede ferroviária, vai passar para o município. E ali também a pretensão do prefeito é construir uma calçada para as caminhadas. Então, assim, a gente... lá da UPA até a garagem lá. Exatamente. Então, assim, ela tem uma importância histórica, tem a praça toda, mas se você pegar também, voltar um pouco atrás, ali onde está a Asa Delta, também tinha um outro barracão ali que foi derrubado. Então, eu acho que os motivos são muito fracos para parar a obra. Então, mas assim, os próprios barracões aqui também, né, que são centros comerciais ali hoje, também. Passa para a evolução. Então, assim, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Agora, não podemos só ficar olhando para trás. Quem olha muito para trás não está olhando para frente. Então, nós temos que olhar um pouco para frente. Tudo vai se inovando. Nós também vamos passar com o tempo, tudo passa. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, não tentar... O Boca está em razão quando as pessoas querem fazer um pouco de politicagem em cima de coisas que teria que nos unirmos todos para que aconteçam as coisas boas, que a população seja beneficiada. Muito bem. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Valdenir Rodrigues, Walacir Cavalli, Gilson Teixeira. Obrigado mesmo pela presença de vocês. É importante a gente conversar com a bancada também, né? Não só individualmente, mas com a bancada, né? Para saber como é que é o pensamento, né, dos três juntos em relação ao município aqui de Arvoada do Oeste. Matheus, eu que agradeço o convite. De vez em quando passa um pouco dos limites. Eu, pelo menos, sou um cara que muitas vezes não concordo pelo rumo das coisas, né? Então acabo me excedendo um pouco, né? A gente até pede um pouco de desculpa, a gente ultrapassou um pouco os limites. Não, mas eu não vi em nenhum momento aqui tu hoje passar do limite, mas né? Na realidade a gente é verdadeiro e fala o que está no coração, entendeu? A gente não passa pano, né? A gente fala de fato o que é verdade. E muitas vezes eu sempre digo, as pessoas interpretam por outro lado, né? Julgam você pelo que você fala. E na verdade a gente fala o que é verdade, o que a gente sabe que é verdade de fato, né? Como comentei, a gente fica triste quando alguém, né, fica contente, né, com uma coisa que paralisa, né? E estou sempre à disposição, participei muitas vezes aqui, né? Nós, sem a mídia, não somos nada, Matheus, sabe? Nós, como ficamos ali 3 meses na Câmara sem a rádio, para nós, praticamente nós fiquemos... Pelado. Deus dará, eu ia dizer, né? Na verdade, porque nós dependemos hoje da mídia, né? Porque nós temos que trazer nossos trabalhos, né? E vocês apresentam de forma espetacular, né? Nós, como você está na Câmara, o Dinei, o trabalho de vocês não tem nem o que nós dizer. Por isso que eu antes falo, de vez em quando, eu sou um cara crítico às moções, entendeu? Moções e aplauso quando fazem. Tem que merecer uma moção, né? Nem ia tocar nesse assunto, mas moção não é por um simples gesto. Tem que ter uma vida histórica. Eu acho que você pode vocês apresentar uma moção nos 50 anos da rádio. Mas daí é uma moção que você prestou um serviço digno no nosso município, entendeu? Eu sempre falei assim, o que for de empresa, conta com o meu apoio, entendeu? Eu até hoje não fiz nenhuma moção, espero que
Acho Então tá aí. Que 50 moção? anos da rádio, tá fechado. tu apresenta a Porque moção. Pode ser. a gente vê, Vamos na bancada. vejo moções válidas, mas umas que eu não concordo, entendeu? A gente vê lá, o Laci fez uma moção lá pro... Da Ipagre? Não, Cidasc. com a Câmara lotada, faltou cadeira, entendeu? Nós Doutor temos João. a do Adilson lá do Doutor Guru Cassiano, lá, Cassiano do Coelho. Tassiano, entendeu? Então, São personalidades que levaram e trabalharam por Ervaldo Oeste, o caso do Cassiano. Pô, o cara é treinador do Benfica, o cara é bicampeão português, o cara chegou nas cabeças da Champions League e ele fala assim, e muitas vezes ele não fala assim, Joaçaba. Ele jogou no Joaçaba, ele começou a treinar o Joaçaba, mas ele fala Ervaldo Oeste, vim de Ervaldo Oeste. isso, Matheus, que a gente... A mãe dele e o pai dele devem estar ouvindo agora a Rádio Líder. Uhum. Isso a gente fala, é gratificante pra gente. 40 anos aqui do Cicobi, né? Da FUBRA, né? O seu João Traverso. Vocês vão outra vez. Então, assim, ó, tem umas moção que eu... Zarpelão, 50 anos de empresa. são coisas que você tem que fazer, entendeu? Então, mas tem coisas que eu não concordo, tá? A gente aprova, faz coisa errada Pra não dar briga. para ter o bom senso. Mas a gente torço que as moções sejam para pessoas que prestaram um bom serviço para o município de Ervaldo Oeste. Vale, obrigado. Matheus, eu quero só aproveitar, sabe que sou meio chato, né? O porquê, voltar na praça, o porquê que você acha que o governador destinou 6 milhões e pouco para a praça? Porque a história dele está ali na praça. Sim. Ali ele começou... Vendia paçoquinha ali, né? Engraxava sapato. Engraxado, fazia o jogo do bicho, que ele sempre fala disso. Então, assim... Ele era contraventor quando era guri, né? E é governador. A gente tem que se orgulhar disso. Então, também agora, acho que essa semana que vem, aí vai ser entregue 20 equipamentos, né? Caçamba, mais dois tratores agrícolas. Um convênio que já foi liberado antes do período eleitoral. Exatamente, enfardadeiras, cortadeiras de alfafa, isso é importante, viu? Por isso que a gente tem que trabalhar nesse sentido para que as pessoas trabalhem e acabem arrecadando para o município. Matheus, agradecer a você, né, pelo belo trabalho, você, todo o pessoal da Rádio Líder, o Mauro, né, que é o diretor, que leva a informação correta, mas você estão me devendo uma parte aí que eu quero que você suba lá em casa, porque lá na minha casa eu não consigo escutar a Rádio Líder, porque ainda não deu jeito. Eu acho que o problema é ter o radinho. Mauro Roberto, compra um radinho novo pro Polacir, então, para ver se pega bem lá ali. Então, Mauro, Matheus, agradecer aí pela oportunidade, estamos juntos, né? E vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão prestando. E até semana que vem, sexta-feira que vem, vamos fazer uma chuletinha. Uma chuletinha com a cerveja Brahma. Né, seu Valdenir, seu Adilson Teixeira. Obrigado pela oportunidade. Nessas horas. Ai, que fome. Seco, Adilson, obrigado. Matheus, colegas vereadores, é um prazer enorme estar aqui, né? Te agradecer pela oportunidade. Espero estar mais vezes aqui, minha primeira vez, né? Ainda mais do lado dessas feras aí, né? Politicamente falando, né? Como pessoas também, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Um prazer legislar com eles, né? Ter ainda mais eles como colega né, de bancada, né? Te parabenizar pelo programa, né? A gente acompanha, pelo né? Estúdio, Liberdade de expressão tem, né, uma audiência muito grande, né? O espaço maravilhoso, também toda a equipe também, né? O guri aí que dá toda a assistência para você também, então parabenizar a todos. Murilão, nossa aquisição não. Murilão é fera, né? Vê ali, acabou os discos ali, até quando o Valdenir deu uma pegada, nós até brincamos aqui, né? Até os aparelhos deu uma cochilada ali, mas ele foi rápido, já deu a assistência necessária, mas estamos aí de volta, então te agradecer, né? Imensamente, você sempre acompanha e leva o que o povo quer escutar, o que quer assistir, né? Então, obrigado pela oportunidade, né? E conte sempre com a gente aí no que precisar. Eu que agradeço a parceria de vocês, sempre me trataram muito bem no Legislativo. Agora o repórter oficial da Câmara de Vereadores de Ervaldo Oeste é o Odinei Gonçalves.
mas volte e meia eu tô por lá, né? Grande parceiro também, o Dinei. Bom lembrar, né? Vamos tocar o nome dele, porque senão depois ele pega o nosso pé. Ah, só o Matheus. Não, o Dinei também, né? Uma grande pessoa. Enfim, o Mauro, todos. Nossa equipe o Valnei, né? O Valnei, né? Até brinco. Valnei de manhã, o Ferrari à tarde. Brinco com o Valnei que uma vez quando eu jogava bola, Valdenir, ele queimou a língua, né? Era uma final de Supercopa, só para descontrair um pouquinho. Sim. E eu fui bater o pênalti. Ele e o Amarildo na época. Uhum. Zagueirão vai bater? Ai, zagueiro vai bater pênalti. Eu fui, graças a Deus, né? Botou na gaveta. Desloquei o goleiro para um lado, a bola para o outro. Ele, queimei minha língua. Desculpe aí os torcedores, a família do seu Adilson Teixeira, que ele foi muito bem. Então eu pego no pé dele até hoje, ele lembra. Então a equipe da Rádio Navali Mauro, enfim, é nota 10. Gente, é parceiro de vocês. Muito obrigado mesmo. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão, gente. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer. O Murilo Batista Brolo na produção de vídeo e na produção de áudio do Paulo Barbosa. O nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado com mais assuntos de extrema relevância para a nossa comunidade. Direção geral sempre dele, Mauro Roberto Valmórbida. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.